vamos falar de refluxo em bebê. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e compartilha para outras pessoas que você acha importante assistir esse vídeo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam são os conceitos. Porque a gente tem o refluxo, a regurgitação e a doença do refluxo. E para cada um deles a gente tem uma definição diferente, um pensamento ou uma conduta médica diferente e até uma preocupação diferente. A primeira coisa então é sobre o refluxo. E o que é o refluxo gastroesofágico? Refluxo, como o nome diz, é o retorno do conteúdo, do alimento, do leite que seja, que está lá dentro do estômago para o esôfago e às vezes para a boca e a tese aérea superior. Esse refluxo, então esse retorno do conteúdo, ele pode ou não ser exteriorizado. Então a gente pode voltar tanto o volume que ele sai pela boquinha do bebê. Isso seria a regurgitação. É quando o alimento que foi refluído, ele sai, ele é exteriorizado. Então agora vocês já sabem duas definições importantes. E o que seria a doença do refluxo gastroesofágico e por que a importância da gente saber essas diferenças? Bom, a primeira importância é a gente saber que a gente nunca deixa de ter refluxo. Isso é verdade. Em todos os períodos da nossa vida, vez ou outra, a gente pode ter um refluxo. Vou te dar um exemplo básico. Você foi para uma festa, para uma comemoração, comeu demais, mais do que a sua capacidade ali do estômago e se sente mal, sente que está voltando, né? Então, é um mecanismo de defesa. Então, o refluxo, ele é fisiológico na esmagadora maioria das vezes. E ele nunca deixa de acontecer. Imaginem vocês o estômago com uma bexiga balão de festa de aniversário. Se a gente enche essa bexiga, enche, o que acontece se a gente enche mais do que a capacidade dessa bexiga de se estender? Provavelmente ela vai colocar para fora, ela vai extravasar, né? No caso, ela pode até explodir. Isso não acontece com o estômago, mas é só para vocês entenderem. Então, todas as vezes que a gente tem um refluxo, é um dos mecanismos de defesa que a gente tem. Isso significa, olha, meu estômago não está suportando tanto volume. Então, entendam o refluxo gastroesofágico como um refluxo fisiológico. E nas crianças, em especial, esse refluxo fisiológico, ele não traz um mal-estar. Ele não causa dor, ele não causa irritabilidade, essa criança não perde peso, essa criança não é uma criança irritada, não é uma criança que você examina e vê que não está ali adequada nas curvas ou não vem ganhando peso como deveria. Então, é um refluxo que não traz um prejuízo para a criança de maneira nenhuma. É o que a gente chama do regurgitador feminino. E normalmente é aquele bebê que vem bonitinho, gordinho, fofinho e que vomita, volta tudo para fora. Então, às vezes, tem ali a sensação do refluxo, mas que não causa prejuízo no seu dia a dia, prejuízo na sua alimentação, prejuízo no seu crescimento. A doença do refluxo gastroesofágico, e às vezes nem é tão fácil assim, né, a gente definir o que é um, o que é o outro, mas a doença do refluxo gastroesofágico terá um componente maléfico para essa criança. Essa criança vai ser uma criança irritada, essa criança vai ser uma criança que tem dor, e às vezes o incômodo é tão grande que começa a atrapalhar de fato a mamada, ali, o momento da alimentação. Muitas crianças, às vezes, evitam se alimentar ou deixam de mamar, e aí essa criança começa a não ganhar peso como deveria, ou cair ali na curva, né? Começar a perder o peso. Então, são sinais e sintomas ali que a gente observa numa criança que tem o refluxo, que tem a regurgitação, mas que tem um impacto negativo
no seu crescimento, no seu dia a dia. É uma criança, às vezes, irritada, né? É uma criança que é de difícil manejo, às vezes, né? Por conta dessas situações. E aí, o que a gente faz com essas informações? Então, toda vez que o seu bebê regurgitar, que seu bebê tem um refluxo, a primeira coisa que o seu pediatra deve fazer é tentar identificar, é tentar colocar ele nessas caixinhas. Esse bebê é um bebê regurgitador feliz, é um bebê que tem refluxo, simplesmente, ou esse bebê é um bebê realmente que tem uma doença do refluxo. Porque, de fato, isso muda a nossa conduta, isso pode fazer algumas diferenças no nosso tratamento. De maneira geral, para ambas as situações, mesmo que seja uma doença do refluxo, a gente sempre tem coisas básicas a serem feitas. Primeiro, sempre um ajuste alimentar. Então, se essa criança ela é alimentada no seio materno ou na fórmula, a gente tem mecanismos, né? Então, mecanismos de postura, de posicionamento de mama, às vezes, de mamada, né? Desculpa. Às vezes tem uma questão de hiperfluxo, que é aquela mulher que produz muito leite, a gente tem mecanismos para conduzir isso, porque em algumas crianças vem com um diagnóstico de refluxo ou de doença de refluxo e o manejo é na mama, é na amamentação. Então é muito importante, independente da idade da criança, esse manejo dietético. Claro que em crianças maiores que não usam mais mamadeira, fórmula ou que não mamam mais em seio materno, a gente vai precisar ver sempre qualidade, variedade alimentar, quantidade, né? Porque a quantidade pode ser em predisposição para o refluxo, e principalmente alimentos ali que a gente sabe que podem favorecer o aparecimento do refluxo, como, por exemplo, bebidas gaseificadas, bebidas com excesso de chocolate, bebidas com excesso de café ou da cafeína em si, né? Então, esses alimentos a gente sabe que podem fazer o que a gente chama de... podem alterar o relaxamento do que a gente chama do esfíncter esofágico inferior, que é como se fosse um anelzinho que fica ali embaixo do estômago. Então, quando chega a comidinha no estômago, esse anel abre e a comida passa e meu estômago não fica tão repleto. Esses alimentos, eles alteram essa motilidade do esfíncter. Então, às vezes, o que era para estar relaxado, está contraído, eu acabo colocando para fora, vazando pelo ladrão. Uma outra coisa que faz isso, independente de outros fatores de risco, é o fumo. Tanto o fumante quanto o fumo passivo, que é aquela criança, aquele bebezinho, né, que não fuma, obviamente, mas o cuidador que tem contato ali, ou que convive com essa criança, é fumante. Então, aumenta ou altera o relaxamento do nosso esfíncter esofágico inferior, favorecendo o refluxo. Outras coisas, né, que a gente normalmente faz, os manejos posturais. Então, evitar trocar a fraldinha da criança logo depois que mamou, botar deitada imediatamente depois das mamadas, usar roupas muito apertadas, né? Isso em crianças maiores, adolescentes, seria o fracionar a dieta. Então, não comer grandes volumes, sabe? Tipo um cafezão, um almoção, uma janta muito volumosa, porque, lembre, é sempre a bexiginha, né? Bexiginha cheia, vaza pelo ladrão, tá? Outras coisas que eu acho que são importantes a gente deixar muito claro aqui é em relação às posturas de como colocar a criança para deitar, do uso de travesseiro anti-refluxo. Para lactentes jovens, então para bebês menores de 2 anos, o travesseiro anti-refluxo, ele não tem função, ele não vai melhorar ali. Às vezes a gente vê família falando, nossa, doutora, mas ele está mais confortável, né? Porém, a gente entra no risco também do sufocamento pelo travesseiro. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E a mesma coisa é a posição que você coloca o seu bebezinho pequeno para dormir. A posição é sempre de barriga para cima. Ah, mas ele vomita muito. Não se preocupe, tá? Colocar a criança de lado ou colocar a criança, principalmente quanto menor a criança for, tá? Ou colocar essa criança de barriguinha para baixo, aumenta o risco da síndrome da morte súbita do lactente e pode favorecer a morte por asfixia. Então, isso é muito sério, a gente precisa falar disso porque até hoje a gente vê famílias que fazem de maneira errada, com medo da criança sufocar no vômito ali, né, no regurgitado,
Mas a gente sabe que a melhor posição, a posição mais segura, mesmo seu bebê tendo refluxo, mesmo sendo um refluxo mais grave, é barriguinha para cima, certo? Claro que quando a criança vai crescendo, né, um adulto, um adolescente, a postura ali com a cabeceira levemente elevada, né, quando tá ali com a barriguinha muito cheia, manter o que a gente chama de decúbito lateral esquerdo, dormir de ladinho esquerdo, pode ajudar, facilita um pouco o esvaziamento do estômago, então gera realmente um conforto. Mas em crianças menores, por favor, cuidem muito disso. Outra coisa importante, o refluxo em si não é indicação, por exemplo, daquelas crianças que estão em aleitamento materno, o refluxo não é indicação de retirar o leite materno, de substituir o leite materno por fórmula. A gente não faz isso. Lembrem-se do que eu falei há pouco tempo atrás. Se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, a gente ajusta a mamada, ajusta, pega, vê questões de hiperlactação e pronto. Claro que se a criança tem um uso de fórmula, né, principalmente nesses refluxos fisiológicos, às vezes vale a pena a gente usar as fórmulas que a gente chama de AR, que é uma fórmula anti-regurgitação. Então, a fórmula não trata o refluxo, né? Bum, na cabeça. Não trata o refluxo, mas ela realmente diminui o volume que é regurgitado. E isso, em muitas famílias ou muitas causas, já dá um alívio muito grande, né? O bebê já fica mais confortável, a família já fica mais segura, certo? E em relação a medicamentos, então assim, quando a gente passa desse espectro da criança que tem, do adolescente, do adulto que tem um refluxo fisiológico, para um espectro de uma doença do refluxo, a gente tem alguns mecanismos de tratamento medicamentoso, mas isso precisa ser feito ou pensado somente após esses cuidados posturais que eu falei para vocês, cuidados com a alimentação, então essas medidas não farmacológicas. A gente sempre vai tentar o uso do remédio, da farmacologia como uma segunda coisa ou aliado a essas medidas que são tão importantes quanto, de repente, fazer um diagnóstico de doença e fazer um diagnóstico de tratamento medicamentoso. Passem essa informação para outras pessoas, porque eu sei que às vezes a gente, nessa de ficar vendo Instagram, vendo YouTube, tem algumas informações ali que não são corretas. Cuide do seu bebê. Infelizmente, a síndrome da morte súbita do lactente é uma realidade, ela acontece, então a gente tem que diminuir os riscos, certo?